Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Que alegria é estarmos juntos nessa manhã. Irmãos, eu fico muito feliz em ver a igreja cheia. Como é bom ver que os irmãos estão retornando aos cultos presenciais. E queremos realmente louvar ao Senhor por essa atitude da igreja e encorajar os irmãos que estão em suas casas e podem vir. Não tenham medo, volte para o presencial, porque é muito bom estarmos juntos, não é? Muito bom podermos prestar culto ao nosso Deus. Queridos, aos domingos pela manhã, nós estamos numa curta série de mensagens positivas que tratam sobre os fundamentos da igreja sadia. Os irmãos sabem que nesse período que estamos examinando as Escrituras, temos reconhecido que Jesus, ele é o cabeça e o edificador da igreja. Reconhecemos a visão de Deus para a igreja sadia. Reconhecemos a missão de Deus para a igreja sadia. Também nós, nesta manhã, haveremos de reconhecer e de verificar as bênçãos de Deus para a igreja sadia. Portanto, sem delongas, eu quero convidá-lo, abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Efésios. É muito importante que você deixe a sua Bíblia aberta, não feche. Você trouxe o seu papel e caneta para fazer as anotações? É isso daí, vamos lá. Temos que anotar, porque o registro, ele facilita a memorização, a compreensão e buscas posteriores. Depois nós queremos tirar alguma dúvida, relembrar aquilo que aprendemos e lançamos mão desse recurso. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, os irmãos já sabem muito bem, ele escreve à igreja em Éfeso quando está preso em Roma, na primeira prisão domiciliar. Quem tem vindo à noite? Levante as mãos. Vindo domingo à noite. Quem vem domingo à noite? Então, os irmãos que estão vindo à noite sabem que é o mesmo período que Paulo também escreve a carta aos Filipenses. Quando ele está preso em Roma durante 2 anos, escreveu Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Filipenses foi a última carta escrita na prisão. Efésios foi a primeira. Então, quando nós olhamos para o texto dessa manhã, em torno do ano 60, 61, quando Paulo escreve essa carta, preso por 2 anos, ele ficava acorrentado ao corpo de um soldado romano. A prisão domiciliar não é como a prisão de hoje, havia sempre a presença de um soldado romano ali fazendo a guarda. E é um período extraordinário em que Paulo ele faz novos discípulos de Jesus. Muitos dos guardas da guarda pretoriana foram salvos, pessoas da família de César também foram salvas nesse tempo. E a carta aos Efésios, meus irmãos, é um baluarte. É uma carta belíssima, que encontramos as mais profundas declarações teológicas do apóstolo Paulo. É uma carta que tem uma riqueza teológica fantástica, maravilhosa. Então, quando nós nos deparamos com essa carta, dos 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo vai apresentar aqui os fundamentos teológicos. E os 3 últimos capítulos, Paulo trata questões práticas concernentes à vida cristã. E nessa manhã, nós queremos examinar o texto, reconhecendo aquilo que Paulo diz acerca das bênçãos de Deus para a igreja sadia. É muito importante que isso fique claro. Quais são as bênçãos de Deus para a igreja sadia? E vamos verificar que quando nós reconhecemos, a grande ideia nessa manhã é que o reconhecimento das bênçãos de Deus resultará no louvor de sua glória. Essa é a grande ideia, anote aí. O reconhecimento das bênçãos de Deus resultará no louvor de sua glória. Vamos, portanto, amada igreja, fechar nossos olhos, vamos orar e após a oração leremos o texto e vamos examiná-lo. Feche seus olhos, por favor. Deus amado, bendito Pai, é no nome de Teu Filho Jesus Cristo que nos colocamos diante da Tua presença para glorificá-lo, exaltá-lo e bendizê-lo. Senhor, como é bom abrirmos as Escrituras e reconhecermos, ó Pai, que aqui o Senhor fala conosco. Reconhecemos a verdade, reconhecermos, ó Deus querido, que tão somente as Escrituras Sagradas é a autoridade, suprema autoridade para nossas vidas. Ó Pai, rogamos-te que nesse momento em que haveremos de ler as Escrituras, o Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes, para que, ó Deus, à medida que lemos, à medida que examiná-la, sejamos convencidos pelo Senhor da verdade revelada por Ti. De modo, Deus querido, que o nosso
se curva diante da tua majestade. De modo, Deus querido, que os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas percepções sejam transformadas segundo a verdade revelada nas Escrituras Sagradas. De modo que tenhamos uma fé bíblica, uma fé consistente, uma fé que agrade ao Senhor. Assim rogamos-te, ó Pai, em nome de Jesus, teu Filho, que oramos. Amém. Amém. Vamos lá, irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14. Veja que fantástico. A palavra de Deus diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre nós o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Você observou o que Paulo deixa muito claro em cada parte desse texto? É impressionante notarmos, amados irmãos, que ao término de cada sentença, o apóstolo Paulo vai dizer com muita clareza: para o louvor de sua glória. Vejam o versículo 6, o apóstolo Paulo fala assim: para o louvor de sua glória. Olha no versículo 12, Paulo diz: a fim de sermos para o louvor de sua glória. Olha o versículo 13, para o louvor da sua glória. Amada igreja, amados irmãos, eu existo, você existe, nós existimos para o louvor da glória de Deus. Essa é a razão, esse é o propósito de nossa existência. Deus nos criou para o louvor de sua glória. Tudo que Deus confiou à sua vida, tudo que você faz, tudo que você é como pessoa, é para o louvor da glória de Deus. E quando nós olhamos para essas verdades, o apóstolo Paulo, de uma maneira incrível, formidável, ele prorrompe em louvor após a sua saudação, mostrando exatamente para o louvor da sua glória. Ele então diz: para o louvor da glória do Pai, para o louvor da glória do Filho, para o louvor da glória do Espírito Santo de Deus. É o Deus triuno. Ou seja, amada igreja, amados irmãos, quando pensamos na vida humana, o valor, o seu propósito não reside no próprio ser humano, mas reside no Deus que o criou, no Deus que o amou, o Deus que o salvou, o Deus que o resgatou para o louvor de sua glória. Quando nós entendemos essas verdades, nós de fato e verdade ficamos maravilhados, ficamos realmente, somos pegos por tão belo propósito da nossa vida. E o problema, meus amados irmãos, é que a sociedade de hoje corrompe isso. Coloca que o valor da existência humana reside na própria existência humana.
reside naquilo que você possui, reside naquilo que você pode conquistar, reside naquilo que você pode adquirir. Isso não é verdade. A felicidade não está em nós mesmos, a felicidade não está naquilo que conquistamos, a felicidade não está naquilo que o dinheiro pode comprar, mas a felicidade está no próprio ser de Deus. E existimos, tudo que fazemos é para o louvor da glória de Deus. Portanto, não somos uma igreja hedonista, não somos uma igreja narcisista, não somos uma igreja cujo objetivo está na própria existência humana para sua própria satisfação e realização, mas a nossa existência, ela se dá para o louvor da glória de Deus. Por isso o apóstolo Paulo aqui, ele vai mostrar o Deus Trino. E o Deus Trino, nesta abertura da carta aos Efésios, exatamente a manifestação desta obra redentora de Deus. Como é importante entendermos isso. E, amados irmãos, o que Paulo vai dizer agora, e nós vamos examinar, para o mundo é loucura, para os incrédulos é inaceitável, porque vivemos uma sociedade onde há a exaltação do eu, vivemos uma sociedade onde há a exaltação da vontade humana, dos desejos humanos, da escolha humana, e aqui Paulo quebra com tudo isso. Paulo aqui quebra com essa visão de que o homem é o seu próprio Deus, de que o homem é o Senhor de sua vida. Paulo quebra com tudo isso. Como que Paulo faz isso? Como que Paulo assim trabalha um texto? Vejamos que após a sua saudação, e aqui Paulo tratando desse louvor ao Deus Trino, isso vai permear toda a carta aos Efésios. Por quê? Nessa primeira parte do versículo de número 3 até o versículo de número 14, Paulo aqui está dando louvor para a glória de Deus, então estabelecendo os fundamentos teológicos, e ao estabelecer, ele, ao longo de sua carta, tudo que ele vai dizer é desdobramento do que ele diz nesses versículos iniciais. Vejamos inicialmente, então, amada igreja, do versículo 3 até o versículo 6, o apóstolo Paulo vai aqui mostrar que Deus é louvado por ter abençoado a igreja. E então, meus amados irmãos, o que temos que entender dentro dessa primeira estrutura é que as bênçãos de Deus são conforme a vontade do Pai. Amada igreja, nesta manhã, falando dos fundamentos da igreja sadia, precisamos reconhecer que as bênçãos de Deus, ela é conforme, ela está de acordo com aquilo que o Pai designou, daquilo que o Pai estabeleceu. Ou seja, todas as bênçãos que temos, elas foram decretadas, elas foram determinadas, elas foram anunciadas, elas foram escolhidas pelo Deus nosso Pai. Lembra-se da oração do Pai Nosso? Quando o Senhor Jesus fala o que? Pai Nosso. Esse Pai que não é um Pai de uma pessoa individualista, mas esse Pai que é Pai do seu povo, que é Pai daqueles que Ele amou. Então Paulo dirá, olha o versículo 3, ele dirá de maneira muito bela, ele começa o seguinte: todo louvor seja a Deus. E a palavra aqui, meus irmãos, é bendito. Então ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amada igreja, amados irmãos, essa expressão, essa palavra bendito, dita pelo apóstolo Paulo, na Bíblia é um termo usado somente para Deus. Somente Deus pode ser louvado, e este louvor pode ser dado como bendito. Paulo aqui, ele está pegando uma antiga oração rabínica, que era usada como bênção na sinagoga, que era o Shema. Então, quando o povo de Deus era chamado, e lá em Deuteronômio 6,4, nós vamos encontrar exatamente isso: bendito seja tu, o Senhor, que escolheste teu povo Israel no amor. Amados irmãos, como é importante para nós, portanto, reconhecermos que aqui o apóstolo Paulo está adequando uma questão da liturgia da sinagoga, da liturgia judaica, aplicando à igreja do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, Paulo aqui está trazendo a bênção que Deus, o Pai, deu ao seu povo de Israel e agora dado ao seu povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo está mostrando, portanto, que o único canal de bênçãos, qual que é? O Senhor Jesus. Ele é o novo e vivo canal das bênçãos de Deus. Por isso, olhe na sua Bíblia novamente, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como já disse, Paulo prorrompe em louvor e reconhece o que Deus fez. Amada igreja,
O que é adoração? O que é adorar? Adorar é reconhecer o que Deus é e o que Ele fez. E o resultado desse reconhecimento é amor. Nós o amamos, por isso o grande mandamento, como falamos domingo passado. E aí então, quando eu amo a Deus, o resultado prático na minha vida é a obediência. E aqui então Paulo está mostrando quem Deus é e vai mostrar também o que Deus fez. Olha que importante, preste atenção no que vou dizer. Não somos nós que fazemos, mas é Deus quem faz. É Deus quem age, é Deus quem opera. Então, a palavra de Deus vai nos mostrar, olha o que Paulo dirá. Ele diz assim: com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Que bênçãos são essas? Quais são essas bênçãos, irmãos? Olha no versículo de número 4. Ele responde essas bênçãos. Quais são as bênçãos que nós já temos em Jesus Cristo? Olha que maravilha, meus amados. O que Deus faz? Paulo está deixando de maneira muito clara no versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo. Antes da existência de Adão e Eva. Antes da existência desse universo, desse cosmo. Antes da existência de tudo quanto a ciência ainda está por descobrir. Deus já havia tomado uma decisão. O que foi que Ele fez? Olha que Paulo fala. Deus nos amou. E não somente nos amou, mas também nos escolheu. Em quem? Em Cristo Jesus. Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dEle. Como é importante percebermos aqui, amados irmãos, então, que não somos nós que fazemos, não somos nós que escolhemos, não somos nós que desejamos, não somos nós que buscamos, mas é Deus quem nos abençoou, é Deus quem nos elegeu, é Deus quem nos predestinou, é Deus quem nos agraciou. E então, quando Deus, que assim age e opera, e é o evangelho da cruz é anunciado a nós somos atraídos a esse Cristo, nós somos atraídos a esse Deus, e nós o amamos, o desejamos, porque tudo principiou em quem? Em quem? Em Deus. Amada igreja, Gênesis capítulo 3 mostra que nós fugimos de Deus. Gênesis capítulo 3 mostra que nós não queremos Deus, na nossa condição natural. O homem natural não deseja Deus nem as coisas de Deus. É preciso que o evangelho de Cristo Jesus seja anunciado, seja pregado. E quando o evangelho é anunciado, ele é pregado, as pessoas são atraídas ao Cristo crucificado e ressurreto. Amada igreja, amados irmãos, veja que importante aqui o apóstolo Paulo então mostrando que as bênçãos de Deus para o seu povo nasce, portanto, de uma decisão livre e soberana de Deus. É Deus quem livremente nos amou, é Deus que livremente nos escolheu, é Deus que livremente nos separou para sermos dele, quando nós não queríamos isso. Portanto, quando Deus nos chama, não tem como resistir. Como foi a sua conversão? Como foi na sua vida quando você caiu a ficha e compreendeu verdadeiramente, sim, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que se não houver a obra de Cristo na cruz, eu estou condenado, irei para o inferno. Quando foi na sua vida que você percebeu que sem Cristo você ia para o inferno? Quando foi na sua vida? Qual é o seu testemunho de conversão? Quando que você foi atraído a Cristo Jesus? Amados irmãos, eu fui atraído a Cristo ainda transicionando de junior para adolescente, na Igreja Batista do Conforto, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Mesmo sendo criado num lar cristão, mesmo tendo pais piedosos que me ensinaram o Evangelho, e louvo a Deus por isso, porque se o Evangelho não me fosse ensinado, eu nunca desejaria e nunca buscaria o Senhor. E então, dando a base familiar, mas a base familiar aliada, em parceria, em conjunto com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e ali ouvindo o pastor pregar e sendo confrontado com os pecados
da minha pré-adolescência. Sendo confrontado com os pecados que me faziam perceber que eu não amava Deus, não desejava Deus, não queria Deus. E aí então eu me lembro como hoje eu pude, de coração, cair de joelhos à presença de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, estou perdido. Se não fosse o seu amor, Deus, se não fosse a tua obra, eu nunca o buscaria. E sendo confrontado com o Evangelho, e amados irmãos, isso foram anos e anos e anos de pregação, de ensinamento das Escrituras, para que, pela graça e misericórdia de Deus, o Espírito Santo de Deus agisse, abrindo os meus olhos, regenerando o meu coração, para que eu pudesse crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, de Cristo. A lei é específica, de Cristo, não é de Deus. Jesus é Deus, a gente sabe disso, mas está sendo específico. Por que Cristo? Não, por que não Deus? Por que Christos e não Theos? Porque quem foi que morreu na cruz? Jesus Cristo, o ungido. Então, amada igreja, amados irmãos, vejamos aqui algo tão belo que o apóstolo Paulo está colocando. As bênçãos de Deus para a igreja sadia, ela reside na realidade da vontade de Deus. É Deus o Pai que assim decidiu, é Deus o Pai que assim agiu para que as suas bênçãos nos fossem dadas. E que bênçãos são essas? É a bênção do amor, é a bênção da predestinação, é a bênção da escolha livre de Deus, que amou o seu povo antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso, irmãos. Por isso que o Senhor nos faz o quê? Testemunhas. Por isso que nós temos que ir fazer discípulos de quem? De Jesus Cristo. Amados irmãos, nós temos que pregar o Evangelho a todos indistintamente, não temos que ficar escolhendo do mais pobre ao mais rico, do mais culto ao menos letrado. Amada igreja, essa é a nossa missão, fazer discípulos de Jesus de uma maneira indistinta, não fazendo acepção de pessoas. E nós temos uma convicção: aqueles que foram atraídos a Jesus Cristo, estes serão salvos, serão redimidos, e reconhecerão esse amor de Deus, e desejarão esse Deus, porque ele vai reconhecer que é pecador, está perdido, e a consequência do pecado é o inferno, mas porque Deus o amou, o salvou, em Cristo Jesus o Senhor. Nós temos que fazer discípulos de Jesus, irmãos. Essa é a nossa missão como igreja do Senhor Jesus. E é algo tão interessante, porque aqui quando o apóstolo Paulo então ele fala, ainda no versículo 3, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É interessante o contraste do Antigo e Novo Testamento, é interessante o contraste com a aliança feita com Israel e a aliança de Deus, a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Enquanto no Antigo Testamento a aliança com Israel, esse povo étnico, são materiais, certamente também eles são, crendo na promessa, também são salvos em Cristo, eles aguardam o Messias. Agora, a igreja são bênçãos espirituais. É específico. Amados e queridos irmãos, olha que belíssimo isso. Enquanto que as bênçãos materiais são limitadas e são terrenas, as bênçãos espirituais, elas são ilimitadas e são celestiais. Por isso que o Senhor Jesus fala: não ajunteis para vós outros tesouros no céu, aonde a traça e o ladrão roubam, mas juntais para vós outros tesouros aonde? Nos céus. As nossas bênçãos são celestiais, não são materiais. A ênfase do Evangelho não é a glória dos homens, mas é a glória de Deus. Não é a felicidade dos homens aquilo que a terra pode dar, mas é a felicidade dos homens na salvação que Deus dá. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses, essa alegria, meus irmãos, remete ao quê? A alegria da salvação. E aí então o apóstolo Paulo trabalhando exatamente isso, olha o versículo 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Nele quem? Em Cristo. Em Cristo Deus nos elegeu, antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo fosse criado, Deus escolheu o seu Filho, Jesus Cristo, como Salvador para todos os pecadores que Ele amou e separou antes da fundação do mundo. É o que a palavra diz. A nossa salvação, meus amados irmãos, entendamos isso, é por pura graça divina. A nossa salvação é porque assim Deus agiu.
para que a recebêssemos. Então ele mostra a finalidade, olha a finalidade. Qual é a finalidade dessa eleição? Qual é a finalidade dessa predestinação? Qual é a finalidade? Está no versículo 4, no final dele, para o quê? Para o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É a finalidade. Isso, é a finalidade. É a finalidade. O que Deus quer da sua vida? O que Deus quer da minha vida? Que eu e você cresçamos em santidade. Que eu e você sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, nosso modo de pensar, de sentir e agir. O que Deus quer de nós, meus amados irmãos? Que tenhamos uma vida irrepreensível, ou seja, irrepreensível não é aquele que não peca, mas irrepreensível é aquele que, mediante a sua vida de intimidade com Deus, ao perceber que os seus pensamentos caminham por pensamentos pecaminosos, seus sentimentos pecaminosos, suas atitudes pecaminosas, ela, por ela mesma, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, se arrepende, confessa e abandona o pecado, dá frutos dignos de arrependimento. Irrepreensível não significa não pecar, mas significa, se eu estou no caminho de pecados, eu não vou permanecer nesses caminhos, porque o Espírito de Deus habita em mim, Ele vai trabalhando na minha vida, me convencendo, me lapidando, forjando-me. Isso, amados irmãos, é para a igreja de Jesus, é para a sua vida. Então, o que Deus está trabalhando hoje na sua vida, está lhe mostrando? Meu filho, minha filha, você não está percebendo não? Que esses seus pensamentos estão conduzindo a um caminho de destruição da sua vida? Esses seus pensamentos vão levar ao fim do seu casamento? Esses seus pensamentos vão levar ao fim da sua vida? Você vai entrar num caminho de drogas, num caminho de prostituição, num caminho de corrupção, num caminho em que eu não vou ser glorificado. Amados irmãos, é Deus trabalhando conosco, no nosso dia a dia, nos nossos sentimentos. Muitas vezes nutrimos ódio, nutrimos amargura e não perdoamos. Quando temos que perdoar, mas ele me ofendeu, ele me machucou, ele não foi sábio, sim, mas cabe a nós o quê? Perdoar. Mesmo quando a outra pessoa não pede perdão, mesmo quando a outra pessoa não reconhece, mas eu perdoo, por quê? Porque eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Então o meu perdão não consiste no mérito do outro, mas o meu perdão consiste no mérito de Cristo Jesus. Porque Ele me perdoou quando eu o odiava, Ele me perdoou quando eu não o desejava, Ele me perdoou quando eu não quis nada com Ele. É atitudes, amados. Então, se eu não perdoo, vou perdoar. Se eu tenho pensamentos de mal, vou ter pensamentos de bem. Se eu estou amargurado, não vou viver amargurado. Eu preciso praticar a palavra de Deus, então a prática, as atitudes. Percebam, irmãos, santos, a finalidade, e irrepreensíveis diante dele em amor. É isso que Paulo está dizendo aqui. As bênçãos de Deus para a igreja sadia. As bênçãos de Deus, portanto, residem no fato de que essa é uma decisão, essa é a vontade de Deus. E aí então Paulo continua, olhando o versículo 5, nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos o que? Filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça. Olha que maravilhoso, queridos irmãos. Ele diz claramente isso. Deus nos predestinou porque nos amou e nos separou para si. Deus separou para si os piores. Muitas vezes nós não entendemos a doutrina da predestinação, ela é bíblica. É inegável, está nas Escrituras. Deus não revela tudo das nossas curiosidades, há mistérios para nós que nós não sabemos as respostas. Mas a predestinação é uma doutrina bíblica, há alguns indicadores. O apóstolo Paulo fala que ele é o pior dos pecadores. Com isso, portanto, podemos concluir que Deus separou para si os piores. Se nós estamos aqui, meus irmãos, é porque nós somos os piores, não é porque somos os melhores. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos religiosos. Religião não salva ninguém, ser religioso não adianta nada. Mas nós estamos aqui porque somos piores e fomos atraídos a Jesus e somos, portanto, discípulos do Senhor Jesus Cristo. E como discípulos do Senhor Jesus, queremos seguir as suas pisadas, queremos ser mais parecidos com Ele,
E aí, então, aprendemos a praticar os 25 mandamentos recíprocos, aprendemos a trabalhar na obra de Deus com nossos dons, talentos, habilidades, aprendemos a palavra de Deus, colocá-la em prática, desejamos o puro leite espiritual, desejamos a sã doutrina. Observe então, meus irmãos, aí então nós somos o quê? Transformados de glória em glória, e somos mais parecidos com o Senhor. Então aquilo que é escória, aquilo que é o pior, aquilo que fede, Deus regenera, Deus converte, Deus transforma, e somos sal e luz dessa terra, para a glória de Deus. Então quando vemos um pecador perdido, nós não nos achamos melhor do que aquele pecador perdido, mas nós temos amor por ele, temos compaixão por ele, e queremos que assim como nós fomos atraídos a Cristo, ele também seja, mediante o nosso testemunho, mediante a nossa vida, mediante ao nosso amor. E então aprendemos a amar, porque nós não sabíamos amar. É muito fácil amar como o mundo ama. O amor do mundo é interesseiro, o amor do mundo pega alguma coisa em troca, o amor do mundo: eu amo você porque você tem algo a me oferecer, porque quando você não tem mais nada a me oferecer, eu não quero mais saber de você, então eu vou atrás de outro para sugar. Isso é amor do mundo. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus se dá, o amor de Deus se entrega, o amor de Deus serve, o amor de Deus trabalha, o amor de Deus não busca mérito humano, mas a glória de Deus. Esse é o nosso amor, é isso que nós somos como Igreja de Jesus Cristo. Os fundamentos de uma igreja sadia residem, portanto, no fato de que as bênçãos de Deus resultam da escolha, da vontade de Deus. E por isso, amados irmãos, os piores são regenerados, são feitos filhos de Deus, fomos adotados por Deus. Paulo usa aqui um conceito romano de adoção, que é o mesmo de hoje. O filho adotivo tem todos os direitos de um filho biológico. Nós todos somos adotados. Eu fui adotado. Você foi adotado, se você é atraído a Jesus Cristo e crê na sua obra redentora. Somos todos adotados, somos todos filhos adotivos. Por isso somos irmãos em Cristo. Percebe, irmãos, como é lindo, como é glorioso tudo isso, como é formidável. E aqui só a primeira parte, é só a primeira parte, e eu não posso me aprofundar em tudo porque o horário não vai dar, mas olha como é bonito, como é belo, meus irmãos, como é glorioso. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus, é para a glória de Deus, não é para a minha glória. E é por isso então Paulo fala o quê? Olha o versículo 6, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Tudo que Deus nos deu em Cristo é para o louvor da sua graça, e nos deu por pura graça e gratuitamente no amado. Nós não temos mérito algum, meus irmãos. Nós não temos que fazer nada para atrair a atenção de Deus, tentar persuadir, barganhar com Deus. Isso aí é heresia. Nós já temos, nós já somos. O que nós precisamos agora é amá-lo e viver para o louvor da sua glória. Por isso que no seu trabalho, por isso na sua escola, por isso na sua casa, todos nós temos que nos empenharmos, nos dedicarmos para crescermos em santidade e vivemos para o louvor da glória de Deus. Amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo, então, trabalhando essa questão da predestinação, essa questão da eleição, essa questão do amor de Deus. Nós temos que entender, então, que a eleição é fundamentada na graça e soberania divina que ocorre segundo o propósito de sua vontade. Olha para Adão, Adão fugiu, Adão se escondeu. Assim é com cada um de nós também. Portanto, Deus salva os piores pecadores, e os piores pecadores são predestinados a terem uma vida santa irrepreensível em todas as esferas relacionais da vida humana. Ele assim agiu porque Ele nos amou. Ele amou o mundo de tal maneira, vamos todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus faz distinção? Deus faz acepção? Não. Amados irmãos, e aí então, versículo 7 a 12, agora nós temos a segunda parte do texto. O apóstolo Paulo então agora vai mostrar que as bênçãos de Deus são dadas pela obra redentora do Filho.
Então essa segunda parte, versículo 7 a 12, as bênçãos de Deus, anote aí, são dadas pela obra redentora do Filho. Olha que fantástico, versículo 7 e 8, acompanhe na sua Bíblia. Paulo fala assim, nele quem? Nele quem? Em Cristo Jesus, não é? Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência. Amados irmãos, olha que belíssimo, Paulo fala, em Jesus Cristo temos a redenção. A redenção para nós é um termo muito claro, mas no primeiro século é altamente compreensível, os irmãos já sabem disso e vou lembrá-los. Nós sabíamos que naquela época a escravidão não era de negros, como aqui no Brasil, na época da escravatura, mas a escravidão aqui era do povo conquistado. Não importa a cor, não importa a nacionalidade. Então, um povo quando era conquistado, não importa se ele fosse rico, se ele fosse milionário, se ele fosse conquistado, era levado escravo, era colocado no mercado de escravos, nu, semidespido. Então, colocado em praça pública e ficavam lá acorrentados. E os senhores, o povo conquistador vinha para examinar os escravos e olhavam. E ali então, queridos irmãos, o que eles faziam? Aquele que era escravo, ele era comprado do mercado de escravos. Era levado para o seu senhor, para o seu dono, propriedade daquele que o comprou. Não havia liberdade. A redenção é quando um escravo era comprado, era dada a carta de alforria, era a carta de libertação, ele não era mais escravo. E o que o Senhor Jesus Cristo fez isso conosco? O que o Senhor Jesus Cristo fez foi nos comprar do mercado de escravos. Estávamos escravos do nosso próprio pecado. Nós caímos em Adão, pecamos em Adão, e quando o Senhor Jesus, ele dá a sua vida, derrama o seu sangue, ele cumpriu a justiça do Pai. Amados irmãos, Deus é santo, Deus é justo, em sua justiça todos nós seríamos lançados no inferno e eternamente sofreríamos, e Deus é justo lançando pecadores no inferno. Por quê? Porque é resultado do pecado. A consequência do pecado é a morte. Deus disse a Adão. Então, quando Deus lança uma pessoa no inferno, Ele é justo, Ele é santo. E quando Deus salva um pecador, Ele também é justo, Ele também é santo. E também é amoroso, a sua bondade. Quando Jesus Cristo dá a sua vida, derrama o seu sangue, para que a justiça do Pai fosse plenamente realizada. Porque quando Jesus está na cruz, Ele diz o quê? Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento em que Jesus está na cruz, meus irmãos, a ira de Deus, o Pai, está sendo copiosamente derramada sobre Jesus. Porque hoje eu e você temos o perdão de pecados. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós viemos à igreja, não é porque somos batizados, não é porque somos dizimistas, não. É porque Jesus pagou o preço, Ele cumpriu a justiça do Pai, Ele se tornou maldito em nosso lugar. Então, amados irmãos, o que isso temos que entender é que o nosso amor ao Senhor Jesus Cristo precisa crescer a cada dia mais e mais, amá-lo, desejar ser igual a Ele, fazer discípulos dEle, para que aqueles que estão perdidos possam conhecer seu grande amor e sejam salvos, sejam atraídos a Jesus Cristo, Senhor. Então, nele temos a redenção. Jesus nos comprou do mercado de escravos. Ele pagou ao Pai a justiça, Ele cumpriu a justiça do Pai, não há culpa legal sobre nós. É para a glória de Deus, o tempo todo, a obra da cruz é para a glória de Deus. Então nele temos a redenção, olha na sua Bíblia por favor, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, porque é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo a riqueza da sua graça, que Ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência. Amados irmãos, nós éramos escravos do mundo, do diabo e do pecado. Nós estávamos mortos espiritualmente, separados de Deus e éramos por natureza filhos da ira. Paulo dirá isso mais à frente aos Efésios, aos Colossenses também. Mas agora, atraídos a Cristo Jesus, tivemos nosso velho homem crucificado e sepultado com Cristo. Fomos atraídos à única, suficiente e completa obra de Jesus Cristo na cruz. Amados irmãos, como temos que entender isso? Por isso que Deus o Pai elegeu, predestinou, adotou
e agraciou-nos antes da fundação do mundo. Por isso, o Senhor Jesus nos deu a ordem: vá e faça discípulos. Por isso, amados irmãos, nós temos que entender que haverá o dia da prestação de contas, dia que eu e você vamos prestar conta a Deus, se nós obedecemos a Ele ou não. E Deus vai requerer de nossas mãos o sangue daqueles que tivemos a oportunidade de falar e não falamos. Amada igreja, agora, no tempo e no espaço, mediante a obra de Jesus Cristo, nós fomos comprados no mercado de escravos e tivemos todos os nossos pecados perdoados. Você crê nisso? Amém. Você se sente atraído a esse Jesus crucificado e ressurreto? Amém. Você crê na obra de Jesus Cristo na cruz? Você deseja amar o Senhor Jesus e dedicar a sua vida ao Senhor Jesus, consagrá-la por completo? Amém. Quando nós entendemos isso e quando nós cremos nisso e tomamos uma decisão, nós temos que ser batizados. É uma ordem de Jesus: todo aquele que nele crê, seja batizado e faça discípulos, caminhe aprendendo a palavra de Deus. Então, se você está tomando uma decisão de fé, reconhecendo o amor de Deus, fala: eu quero ser batizado, eu preciso seguir Jesus Cristo, eu quero fazer discípulo de Jesus, porque esta é a vontade de Deus, é para a glória de Deus. E aí então, olha o versículo 9, Ele fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs. Amados irmãos, aqui está referindo-nos à obra de Cristo na cruz, ao seu plano salvífico. Versículo 10, para a dispensação da plenitude dos tempos, e fez convergir em Cristo todas as coisas, tantas que estão no céu como as que estão na terra. Paulo está mostrando, amados irmãos, o que será um dia. Todo o povo eleito de Deus será reunido. Todos nós seremos reunidos, judeus e gentios, viveremos eternamente para a glória de Deus. O plano de Deus, amados irmãos, é que todas as coisas que foram criadas por Cristo e para Cristo, que subsistem em Cristo, finalmente sejam unidas debaixo de Cristo, ao submeterem a sua soberania. John Stott, ele traz esse comentário. E olha o versículo 11 e 12. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o bom propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade. Versículo 12, olha aí. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que antes havíamos esperados em Cristo. Amados irmãos, que belo, que precioso, mais uma vez, para o louvor da sua glória, ao Pai, ao Filho. E aqui Paulo então coloca-se como um judeu, que havia esperado em Cristo. Dos judeus vem a salvação. Jesus é judeu, descendente de Abraão. E aí, amados irmãos, o que nós reconhecemos aqui é exatamente isso, mostrando como que Deus, antes da criação, agiu, e como Deus age agora, no presente. Paulo mostrando a obra de Cristo na cruz, e como nós somos atraídos a Cristo, e o recebemos como Senhor e Salvador. Versículo 13 e 14, irmãos, anotem aí, a terceira parte dessa estrutura, versículo 13 e 14, Paulo vai mostrar: as bênçãos de Deus são garantidas pela ação do Espírito Santo. As bênçãos de Deus são garantidas pela ação do Espírito Santo. Olha o versículo 13. Paulo diz assim: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. E mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele termina para o louvor da sua glória. Nós temos uma doxologia aqui, nós temos um louvor a Deus. O apóstolo Paulo está louvando a Deus, louvando ao Pai, louvando ao Filho, louvando ao Espírito Santo, por sua obra redentora, por sua obra salvadora. E é tão bonito aqui reconhecermos. É por isso, irmãos, que nós não podemos nos calar. Os pecadores perdidos são salvos quando o evangelho é anunciado. Não são só atitudes, não é só uma questão ética e moral, isso qualquer um pode fazer. O incrédulo tem uma ética muitas vezes superior a um crente no Senhor Jesus. Há muitos incrédulos, muitos não salvos, que têm uma vida idônea e crentes que não têm. É um contrassenso que tem que mudar. Então, queridos irmãos, olha só que precioso, que maravilhoso. Como que as pessoas são atraídas ao Cristo crucificado e ressurreto? Olha para o texto. Versículo 13. Nele também vós,
tendo ouvido a palavra da verdade. Como pecadores perdidos são atraídos a Cristo, ouvindo a palavra da verdade. Ouvindo a palavra da verdade. Amados irmãos, essa palavra da verdade tem que ser pregada 24 horas por dia. Não, pastor, à noite eu durmo. Sim, você dorme, mas tem irmão que trabalha à noite. E tem colega que trabalha à noite. Nós temos esta missão, fazer discípulos do Senhor Jesus. E discípulos do Senhor Jesus são feitos quando a palavra da verdade é proclamada. E esta palavra proclamada é verificável em nossa vida, em nossa conduta. Amada igreja, que glorioso isso. Deus nos concede, nesse tempo, essa maravilhosa oportunidade. Quando nós olhamos o livro de Atos, ali reconhecemos aquele pequeno grão de mostarda, não é? É uma semente, menor que a mostarda, mas cresceu e floresceu. Esse é o Evangelho. E, amados irmãos, nós fazemos parte do livro de Atos. O livro de Atos não está fechado. Atos 29 é o capítulo que nós estamos escrevendo, até a volta de Jesus Cristo. Então, que nós possamos viver, queridos irmãos, o grande avivamento que Deus promoveu em Éfeso, em Tessalônica, em Colossos. Amada igreja, que nós façamos hoje essa obra de Deus aqui na cidade de Boa Vista, onde quer que nós estejamos, porque é pela palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. E olha a continuação, e nele também crido. Se não pregarmos, as pessoas não crerão. Não é só estilo de, não é só estilo de vida assim, mas assim, não é só atitude não, é falar. É apresentarmos o plano de salvação, é mostrarmos a obra do Cristo crucificado e ressurreto. Nós temos que falar. Esse é o nosso dever, como igreja de Jesus. E aí, amada igreja, é o que eu tenho falado aos irmãos dos fundamentos da igreja sadia. Imagine que gostoso, tendo batismos trimestralmente. Dezenas de pessoas sendo batizadas, que nasceram de novo. Foram regeneradas, porque o Cristo crucificado e ressurreto foi pregado. E a nossa conduta, o nosso testemunho é eficaz. E aí então vejamos o versículo 14, final do 13 ainda, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, e aqui a certeza de que a salvação, ela é uma garantia, e salvação não se perde, porque a obra de Deus não é obra humana. A salvação é Deus quem dá, é Deus quem faz, não somos nós. Nós simplesmente entramos com o pecado, e Deus entra com a sua graça, com a sua obra salvadora, e nos conserva, Deus nos mantém, nos faz perseverar. Então o Espírito Santo de Deus que nos selou, e somos selados pelo Espírito Santo de Deus, é a garantia da nossa herança, ninguém pode roubar, é o selo. Os irmãos sabem o que significa isso, para a redenção da propriedade de Deus, e mais uma vez, para o louvor da sua glória. Nós existimos para o louvor da sua glória. Você existe para o louvor da glória de Deus. Nós existimos para o louvor da glória de Deus. Então o reconhecimento das bênçãos de Deus resultará no louvor da glória de Deus. Pense nisso. Veja que propósito maravilhoso você tem para a sua vida. Em tudo que você é, em tudo que você faz. As bênçãos de Deus são conforme a vontade do Pai. As bênçãos de Deus são dadas pela obra redentora do Filho. As bênçãos de Deus são garantidas pela ação do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos? Consagre a sua vida ao Senhor e que você seja instrumento vivo na mão dEle para o louvor da sua glória. Vamos orar. Deus, nosso amado e bendito Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu nos amaste primeiro, o Senhor nos separou para sermos Teu povo. Nós te louvamos porque a razão da nossa existência está em Ti. O propósito da nossa existência está em Ti. Nós existimos para o louvor da Sua glória. E queremos, ó Pai, nos colocar diante de Tua presença, dizendo ao Senhor, eis-nos aqui, usa-nos, ó Pai. Envia-nos, ó Pai, para fazermos discípulos de Jesus. Que ao longo da semana sejamos, ó Pai, discípulos que façam outros discípulos, ó Pai. Faz de nós discípulos frutíferos. Faz de nós, ó Pai, discípulos idôneos. Converta-nos a Ti, nos converteremos ao Senhor, ó Pai.
Use nossa vida para o louvor da sua glória. Faça a sua vontade, ó Pai. Permita, ó Pai, eu te suplico, ó Deus querido, que o Senhor faça a Igreja Batista Liberdade florescer na cidade de Boa Vista, no estado de Roraima. Faz dessa igreja, ó Pai, uma igreja com celeiro de missões. Ó Pai, separe homens e mulheres dessa igreja para o campo missionário, aqui no estado, no Brasil e no mundo. Faz dessa igreja uma igreja forte, pujante, ó Pai, de modo, ó Deus querido, que sejamos uma igreja para o louvor da sua glória. Nós queremos ser para o século 21 o que Éfeso foi para o seu século, o que Filipenses foi, o que Tessalônica foi. Ó Pai, te peço isso como pastor dessa igreja. Aviva a tua obra neste lugar, aviva o teu povo, ó Pai. Dá-nos, ó Deus querido, a cada dia a alegria de crescermos em obediência ao Senhor, fazemos a sua vontade, fazemos discípulos de Jesus, temos a nossa vida transformada, nossas famílias transformadas, ó Pai, temos o nosso bairro transformado, nossa cidade transformada, para o louvor da tua glória. A tua igreja será forte nos últimos dias, ela fará proezas em teu nome. Por isso, ó Pai, nós suplicamos a ti, eis-nos aqui, usa-nos, ó Pai, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, teu Filho, que oramos. Amém.